Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 15, quinta-feira. Vamos ler aqui juntos Ezequiel 20:37. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Eu vos disciplinarei e vos farei entrar no vínculo da aliança. Esse contexto, o profeta Ezequiel faz uma recordação, uma síntese, na verdade, da história de Israel, daquela geração que saiu lá do Egito e que pecaram contra o Senhor e que Deus não permitiu que eles entrassem na, na terra que mana leite e mel, na terra da promessa, em Israel. E os seus filhos tiveram a orientação de não seguir o exemplo dos pais, mas seguiram. Se ficaram entusiasmados com o modo, estilo de vida, né, dos vizinhos e também as suas imagens de idolatria e fizeram coisas a, até o ponto de sacrificar os seus filhos primogênitos, sacrifício de gente mesmo, entregar o filho para morrer como uma oferenda aos deuses da terra, coisa que nunca passou na cabeça do nosso Deus. Mas essas coisas eles fizeram. E Deus trouxe os castigos. E tudo isso aqui Ezequiel está lembrando. E a instância que chega aqui desse verso é quando Deus diz que ia fazer uma grande dispersão, uma grande diáspora, ia levar os, o seu povo para as nações, e lá, naquele expediente, no deserto das nações, na dificuldade das nações, Deus ia tratar, não ia permitir que os desobedientes voltassem para Israel, mas aqueles que fossem alcançar de alguma forma o arrependimento, estes sim iam voltar. E Deus ia ser glorificado e conhecido nas nações por aquele que reuniu o seu povo novamente, de todos os cantos da terra. Mas que Deus puniria enquanto eles estivessem fora da terra. E a gente sabe que Israel ficou muito tempo fora da sua terra. É por esta razão a reivindicação das nações vizinhas, que, ignorando o contexto bíblico, portanto, da promessa divina, estão assumem a verdade de que eles ficaram muito pouco tempo ali, né? E que por eles são, né, digamos assim, gente nova, ao aspecto de que eles é que invadiram, eles que desapropriaram quem estava, né, na terra, é uma verdade também. Por quê? Porque a maioria dos israelitas ficaram fora da terra há muito tempo. E enquanto estiveram fora, nos pátios, nos desertos, nos lugares das nações, Deus tratou. E é interessante, um dia desse por aqui eu falei sobre remanescente, eu não sei quem lembra, e de que é sempre uma minoria, né? E só que a nação de Israel se multiplicou sobremaneira nas nações. E um dos castigos realizados, permitidos por Deus nas nações, foi o mesmo o Holocausto, né? E mas depois, até por causa do Holocausto, as nações se mobilizaram e se cumpre as profecias das Escrituras para o retorno deles na terra. E aí eles começaram a voltar, houveram aquelas guerras, aqueles enfrentamentos, e eles começaram a voltar. Quando voltam, volta uma gente que não está mais nessa de adorar deuses estranhos, que não está mais nessa de sacrificar filhos, gente que foi purgada. E esse processo, que eu estou chamando aqui de purgar, né? Não é nenhuma alusão a purgatório, eu estou falando de limpeza mesmo, né? Enfim, esse processo é esse versículo que está falando aqui. Eis que
farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção. Quando fala vara de correção, a imaginação da maioria pensa que é castigo físico, bater nas costas. Envolveu, em parte, estas questões, digamos assim, físicas? Envolveu, né? Porque isso é um sofrimento que lhes alcançou. No entanto, aqui a ideia é a separação que o pastor faz de ovelhas, entre ovelhas. Exatamente quando ele separava o dízimo do Senhor, então ele pegava a vara e passava a vara e marcava, até aqui é dízimo do Senhor, e separava. Portanto, o dízimo não é a totalidade, o dízimo é uma parte, não o total. E aí é o que Deus está dizendo aqui, quando fala que vai passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção, está falando do remanescente mais uma vez, está falando que era uma minoria que ia voltar dos milhões e milhões espalhados nas nações, era uma minoria que ia ocupar a terra de Israel. Aí ele diz: eu vos disciplinarei, vos farei entrar no vínculo da aliança, no laço da aliança, na afetividade da aliança. Esta aliança que foi desprezada por Israel, Deus não desfez. O laço da aliança, as cordas de amor, como disse um outro profeta, né? O vínculo da aliança que Deus conservou. O que significa que fidelidade da parte de Deus não faltou. É por isso que está escrito no Novo Testamento: se o homem for infiel, Deus permanece fiel. Israel foi infiel, mas agora Deus está separando uma minoria e está fazendo com que eles entrem novamente no laço, no vínculo, né, da aliança, porque da parte de Deus nada do que foi dito caiu por terra. Mas Deus não ia admitir, como não admitiu, que eles se entregassem à idolatria e que Deus não fosse o objeto da adoração deles. Daí a razão de todo o castigo. É interessante a gente recordar essa questão do remanescente, mas é muito importante lembrar a fidelidade do Senhor, que quando os homens são infiéis, Deus permanece fiel, e quando os homens esqueceram a aliança, precisando até ser disciplinado, né, longe da terra, quando Israel precisou de tudo isso, Deus continuou com a sua aliança invicta, né? E para nós, os crentes, eu lembrei de um verso que está em João, capítulo 6, é o verso 37, que diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Aqui não se trata de remanescente, de gente que está passando por disciplina, não tem uma história anterior, mas aqui é o Evangelho da Graça. Quem tiver sede, venha e beba. Aquele que o Pai der, aquele que vier a Cristo, Cristo não vai rejeitar. A aliança aqui é uma aliança aberta, é um grande convite para as pessoas e todo mundo pode ser abrigado nesta nova aliança no sangue de Jesus. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e na fidelidade de Deus. Vamos orar. Hoje, especialmente, vamos orar pela irmã Lourdes, missionária, que fará uma operação na tarde de hoje. Deus te abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Pai eterno, graças te damos por tua misericórdia, por tua fidelidade para conosco. E é pensando em tua fidelidade que oro pela vida da tua serva, missionária Lourdes, que a tua graça a alcance, que os médicos sejam abençoados na cirurgia da tarde do dia de hoje, que a tua mão poderosa esteja ali, que os teus anjos estejam ali e que ela esteja, Senhor, confiante, que ela seja agora cheia do teu Espírito Santo. Dá a tua bênção ao pastor Silas, aos familiares, para que continue, Senhor, apenas confiando em ti e na tua fidelidade. Eu oro com gratidão no nome de Jesus.
Amém.